Olá, voltei, eu e meus acessórios, né? E o meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Então, assim, meu povo, continuando então, né, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Lembrando que hoje eu começo a ler o capítulo 7. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o capítulo 7 vai do número 1 até o número 13. Tá? Então, hoje eu vou ler o número 1 e 2, tá? Para ajudar a entender a primeira parte. Então, o 1 e o 2 tem com o seguinte subtítulo: o que se deve entender por pobres de espírito, tá? Então, o 1 e o 2 é o que se deve entender por pobres de espírito. Então, capítulo 7, dá para ver aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu vou ler o número 1 e o número 2, tá? O 2 é bem grandinho, mas é tranquilo. Tá, então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. Deixa eu me arrumar aqui. Então vamos lá. Então, o subtítulo: que se deve entender por pobres de espírito. Então, número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus, tá? Capítulo 5, versículo 3. Tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Tá? Número 2 agora. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem
superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima, da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Tá? Então, hoje eu li o número 1 e 2, tá? Não fica pendente a leitura do número 3 com o subtítulo: Aquele que se eleva será rebaixado. Dá para ver? Aquele que se eleva será rebaixado. Então, o número 3 fica pendente, tá? Amanhã, meu povo, se não houver nenhum imprevisto, eu volto com a continuação da leitura do livro Formação Econômica no Brasil, do Celso Furtado, tá? E tchauzinho!